Vamos estar vendo alguns textos aqui. Dentro desse contexto de santificação, eu coloquei algumas observações que são importantíssimas. Na página 13, diz a necessidade de santificação. Mesmo uma vez salvos, necessitamos de santificação, que é exercício em observar a lei de Deus e confrontá-la com as ofertas do mundo e do diabo. Amém? Mateus 4, você vê Jesus sendo tentado e o diabo apresenta propostas dele, né? Ele diz assim: olha, aí a glória do mundo, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem quiser. Isso era uma verdade? Era, porque Jesus não desmente isso. Jesus não desmentiu isso. Ah, você é um mentiroso, isso aí não é teu. Não. Jesus veio com outra defesa, mas não em chamar o diabo de mentiroso ali. Então, os reinos do mundo e a glória deles é do diabo. Tanto que os discípulos de Cristo depois vão dizer: o mundo jaz no maligno. Então você vê que a Escritura confirma essa situação. Mas também tem detalhes ali em que o diabo traz uma oferta mexendo com a necessidade pessoal do ser humano. Jesus está há 40 dias naquele deserto, supõe-se 40 dias, ou ainda que fosse 2 dias, 3 sem comer, não sei. E o diabo traz uma proposta que mexia com a necessidade de Jesus, transforma as pedras em pães. Ele sabia que Jesus tinha como reivindicar a sua divindade de volta e transformar a pedra em pão, né? Mas aí ele contrariaria o princípio de Deus, em que ele deveria estar na terra como homem e não como Deus. E o diabo, então, ele tem um entendimento ali fantástico de como tentar Jesus, né? Ao contrário do que muitos dizem por aí, o diabo, ele é um ser inteligentíssimo. Ele esteve lá onde nós nunca estivemos, e o estar lá é a nossa grande recompensa. Então o diabo não é um ser qualquer. O diabo tem inteligência, e te digo mais, inteligência de sobra. Que é uma prova de que ele tem inteligência de sobra? Ele administra o mundo. Ele põe gente no Congresso Nacional, ele elege quem ele quiser eleger, ele elege até candidatos com título de crente, para depois trabalhar na mão dele. O diabo é esperto demais. Eu só nunca vi o diabo jogando bola, soltando pipa, mas brincando com as leis no Congresso Nacional, ele é bom nisso. Como ele é bom. Então, meu irmão, na tentação, você vê, aquelas 3 tentações são 3 níveis de situação. Reinos do mundo, um fator espiritual, reinar é espiritual, a necessidade de Jesus e depois a transgressão direta à própria palavra. Está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te sustentarem nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Lança-te daqui abaixo. Aí Jesus vai: não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, aplicar uma palavra fora, aplicar um texto fora do seu contexto, geraria a morte de Cristo. Ele não tinha autoridade para se lançar daquele monte abaixo do pináculo do templo. Ele não tinha essa autoridade. Isso não lhe havia sido dado. Se ele aplica aquele texto naquela situação, fora do seu contexto como estava, era a morte dele. E hoje o que mais tem são igrejas vivendo textos fora dos seus contextos. Resultado: morte. É o que mais tem. Então Jesus foi e trouxe uma palavra que combatia aquela. Disse: não tentarás o Senhor teu Deus.
mostrando que se ele fizesse aquilo, seria uma tentação a Deus. Por que seria uma tentação? Porque Deus não havia dado a ele a direção de fazê-lo. Tudo que você faz sem ter a direção de Deus se transforma em tentar a Deus. Pode ser a coisa mais simples ou mais fantástica. Se Deus não te deu a direção, é como que uma tentação. E Deus não vai agir na vida de alguém que o esteja tentando, esteja obrigando, vamos assim dizer, ele a operar um milagre. Então, aqui diz assim, a necessidade de santificação, mesmo os salvos, mesmo uma vez salvos, necessitamos de santificação, que é o exercício, quer dizer, é algo contínuo, constante, em observar a lei de Deus e confrontá-la com as ofertas do mundo e do diabo. Oferta do mundo e do diabo, você tem uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, ou você tem todo dia? Se você tem ofertas do diabo todo dia, você vai ter que confessar a lei de Cristo todo dia. Isto é santificação. No dia que você der ouvidos a qualquer oferta do mundo ou do diabo, nesse dia você deixou de ser um santo, deixou de se santificar pela observação da palavra, e nesse dia é o seu fim. Nesse dia você perdeu uma batalha. Como dizem os pregadores, ser cristão é matar um leão por dia. Acho que nós já estamos tendo que matar elefante por aí. Então, irmão, aqui diz outra coisa interessante: confrontá-las com as ofertas do mundo e do diabo. Uma coisa é a oferta do mundo, essa aí quase ninguém vê pecado nela, e outra coisa é a oferta do diabo. O diabo tem feito suas ofertas, mas o mundo tem feito mais ofertas que o próprio diabo. Já vi crente abandonar seminário no último mês, não aqui, né? Nesses seminários aí, para receber de promo. Já vi crente abandonar tanta coisa. Já vi pastor abandonar igreja por causa de proposta salarial. Isso prova que ele estava ali por mercenarismo. Já vi pastor mudar de igreja. Na época, eu era membro de uma igreja batista tradicional, e o pastor, ele dirigia ali a igreja e recebia um salário pouco, sem dúvida. A igreja é pequena, 40 membros, ele recebia um salário que era pouco, tinha 2 filhos. Uma outra igreja fez uma proposta salarial para ele muito maior, ele simplesmente chegou: irmão, estou saindo, vou dar aí para vocês 1 mês para botar outro obreiro no meu lugar, que eu estou indo embora. Isso é pastor? Não, isso não é pastor, isso é mercenário. Eu não posso largar o ministério aqui, nem que eu esteja passando fome. Eu não posso largar o ministério aqui e assumir outra igreja por causa de proposta salarial. Se Deus me dissesse assim, larga essa e vai para aquela, eu tenho que ir sem lembrar que existe dinheiro. Como eu sempre digo, você quer um ministério? Esquece que tem estômago. Amém? Quem tem ministério não lembra que tem estômago. Mas pastor, não adianta argumento. A realidade é essa. Quem tem ministério não tem estômago. Quem tem chamado ministerial não quer saber se vai reclinar a cabeça ou vai ter o pão de cada dia. A minha comida e a minha bebida. Quem tem ministério é assim. Então esse papo de, eu vou assumir aquela igreja, quanto que a igreja vai me pagar? É o que se vê por aí, principalmente nas denominações batistas. Eu trabalhei dentro de seminário batista. Eu convivi 13 anos em denominação, quase 13 anos em denominação batista, 10, mais precisamente 9 anos dentro de denominação batista. Eu sei o que são os batistas. E quando alguém era chamado para assumir uma igreja, porque pastor em denominação batista não é pastor, é empregado, isso é a verdade. E lá estava o camarada: eu vou assumir tal igreja, quanto vai me pagar? Não, se Deus deu a direção de assumir uma igreja, não interessa quanto vai pagar.
Não interessa se no final do mês vai ter salário ou não. Porque Jesus prometeu, digno é o meu obreiro do seu salário. Amém? Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu irmão, existe, na sua prova de santificação, existem propostas do diabo e existem propostas do mundo. Muitas pessoas já saíram da presença de Deus simplesmente porque foram fazer um curso. Outros saíram da presença de Deus porque foram fazer um concurso. O que tem o diabo a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Ele não está nem aí. Davi saiu da presença de Deus porque resolveu contar o censo. O que isso tinha a ver com o diabo? Nada, já provamos aqui que não tinha nada absolutamente a ver com o diabo. O diabo não passou nem na porta do arraial de Israel. Então, toma cuidado, irmão. Tem coisas que é o diabo que propõe e tem outras que o mundo está propondo. Todos nós não sentimos necessidade? Todos nós não temos sede? Todos nós não temos fome? Todos nós não queremos vestir uma roupa? Ninguém quer vestir uma roupa rasgada. Amém? Todos nós queremos, né? As irmãs aí estão sempre querendo ir para o salão toda hora, né? Então, tudo isso faz parte de uma vida cotidiana. Mas cuidado que o mundo tem propostas. Não é só o diabo que tem proposta. O que eu estou querendo alertar é isso. Tem pessoas que o diabo traz as propostas, a pessoa detecta logo. Não, sai, Satanás, arreda de mim. Mas às vezes o mundo vem, ó, é normal. Todo mundo trabalha lá, tá vendo? Todo mundo tem, tá vendo? Todo mundo pode. Por que você não pode? É mesmo, por que eu não posso? Vai orar e saiba por que você não pode. Amém? Porque você tem a palavra que te separa, que te santifica. Essa tentação aí, pode tentar de alguma maneira, pode também influenciar pelas coisas do mundo? Sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vê que quando o diabo propõe para Jesus olha os reinos do mundo, aquilo ali tem uma situação, trazia Jesus para uma posição espiritual de reinado, mas ele ia reinar sobre o quê? Sobre o mundo, entende? O mundo. E o que é reinar sobre o mundo? É reinar sobre pessoas, entende? O diabo hoje ele tem um reino. Irmão, o reino do diabo tem uma estrutura organizada de causar inveja. Inveja, inveja. Quando eu olho para a maçonaria, eu digo assim, que camarada danado. Esse cara é bom de administração, esse tal de diabo. A maçonaria é uma sociedade tão organizada que ela consegue, há centenas de anos, se manter oculta. E está reinando, está colocando o presidente nos Estados Unidos no poder, aqui no Brasil, botou Lula no poder, ela está arrebentando. Que administração de tirar o chapéu é a maçonaria, e é diabo puro. O que nós sabemos de maçonaria é porque pessoas acabaram se convertendo, pessoas do último grau da maçonaria, que falavam face a face com o diabo, escreveram livros. É o 33º grau, parece, é o grau 33, é o último da maçonaria, e tem algumas pessoas que chegaram ao grau 31, 32 e 33, se converteram e botaram a boca no trombone. Então hoje nós damos até aula de maçonaria, porque esses homens foram valentes, que maçonaria é um caso sério, mas maior é Deus. Então, o que acontece? A maçonaria ela tem uma administração fantástica e ela traz propostas. Hoje você tem lá na maçonaria Marco Feliciano. Só não vê quem não quer. Se tem dúvida, vai orar que Deus fala. Hoje nós temos na maçonaria Silas Malafaia. Minhas pernas tremem quando eu digo isso. Eu fui o último a acreditar nisso. Eu ouvi o mundo falando isso, eu falei, não acredito. O mundo dizia, eu falei, não acredito. Vinha um me contar, eu falei, não acredito. Vinha outro falando, não acredito, aquele homem, não é possível.
Quando aquele homem pregava, parecia que eu ia entrar por dentro da televisão. Eu falei, não é possível. Vinha outro, não é possível. Vinha outro, não é possível. E eu orando, Senhor, não, eu quero que o Senhor me mostre. Não é possível, mas eu não acredito. Pode o mundo inteiro falar, eu não vou acreditar. Hoje eu sou obrigado a pregar que Silas Malafaia está na maçonaria. Garotinho é maçom. Né? Um dos primeiros pastores que influenciaram não, tinha nome aí na mídia, e era maçom, foi o tal do Dilson Fanini, é isso? Dilson Fanini, de uma igreja batista, né? Hoje está numa briga feia na justiça lá, por causa de salários atrasados da igreja batista, ou sei lá, direitos, não sei o que lá. Nunca vi isso, um pastor brigando na justiça por direitos da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Nunca vi isso. Pastor se achar com direito de aposentadoria. Pastor aposentado? Tem coisa errada aí. Então, meu irmão, os reinos do mundo estão aí trazendo proposta, né? Você vê que o Silas Malafaia, um homem exímio no conhecimento bíblico, ele usa textos e mais textos e mais textos e tira do seu contexto e faz o povo votar em quem ele quer. Eles usam um texto do cenário de Israel. Não elegerás sobre o teu povo para reinar quem não seja do teu povo. Mas aquilo ali é exclusivamente do judeu, falando que gentio não poderia reinar entre os judeus. Tem nada a ver conosco, que somos totalmente gentios. Ele usa um texto, ele sabe. Se sabe. Com aquele conhecimento, ele não sabe? Ele usa um texto fora do seu contexto e aplica. José foi governador no Egito, terra de Faraó, e bota o povo para votar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eliseu disse que quer que eu peça alguma coisa ao rei, que se fale alguma coisa a teu respeito, a Sunamita, lembra? Ao rei. Outra história que não tem fundamento, não tem nada a ver. Eliseu falou aquilo porque era maior que o rei. Ele não ia falar em súplica, ele ia falar em ordem. Vai lá e faz isso por fulano. Acabou. Ele ia falar porque ele era maior, não porque ele era menor. Então, nós vemos isso muito bem. Quando Eliseu passava, os reis reverenciavam. Mas nunca se viu Eliseu dobrar os joelhos diante de nenhum rei. Quem era maior? Então ele inverte, ele tira texto do seu contexto. Silas Malafaia é hoje mais um mercenário vendido para a política e para a maçonaria. Como me custou dizer isso? Como eu demorei a entender isso? Como eu demorei? Mas uma coisa é certa, eu não sou precipitado. Eu tenho que esperar, porque eu sei que quando eu falo, a minha voz vai longe. Bom, então, o diabo tem propostas, o mundo tem propostas às vezes de coisas naturais, que não tem nada a ver com o diabo, e se a pessoa não vigiar, ela não vai continuar na palavra, na santificação, e vai acabar se perdendo, né? Vai acabar se perdendo constantemente, até ser riscada do reino de Deus. Vamos seguir então, uma observação que eu coloquei aí dentro desse contexto, diz, a expressão, nosso corpo não se converte. Você já ouviu ela? Quem já ouviu essa expressão? Nosso corpo não se converte. Ouviu, né? É no mínimo ridícula e inconsequente, fruto de vidas que falam sem o devido conhecimento. Jamais poderemos atribuir ao nosso corpo faculdade independente da nossa alma e espírito. Nós não somos três seres, e sim apenas um, ainda que tenhamos três essências. Contudo, temos apenas uma única central de decisão. Meu corpo não age nem pensa independente da alma e do espírito. Se eu errar, quem errou foi eu. Ou seja, corpo, alma e espírito. De igual modo, se tomar a decisão correta. As pessoas costumam separar, né?
Ah, irmão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Espírito e alma para cá e corpo para lá. É o que estão fazendo por aí, diga-se de passagem, muito nas Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus tem se transformado numa vergonha tão grande, que já vemos hoje como sendo o movimento apóstata que vai apoiar o anticristo. As Assembleias de Deus vão apoiar o anticristo com todas as suas forças. Na verdade, as Assembleias de Deus foram o principal movimento que apoiou o satanista e comunista Luiz Inácio Lula da Silva. Como caiu a igreja. Então, nosso corpo não se converte. Ora, meu corpo não tem que se converter. Eu determino o que o meu corpo vai fazer. Não existe a minha essência espiritual agindo independente do meu corpo. Se eu disser assim, vou fazer, vai todo mundo. Não vou fazer, vem todo mundo. Vou para lá, vem para cá. Aí as pessoas dizem, não, o espírito e a alma estão prontos, mas a carne é fraca. Se a tua carne está no pecado, quem está no pecado? Você inteiro. Então tem uma ideia doida aí de que o corpo entra em condenação, mas a alma e o espírito não. Não. Deus não nos olha como três. Ele nos olha como um. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Um. Ele não fez separação. Nos evangelhos nós não encontramos Jesus fazendo nenhuma separação. Olha, eu estou morrendo pela tua alma e pelo teu espírito, teu corpo. Aí vem Paulo e diz um monte de coisa. Não, a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Não sei o que lá. E as pessoas não entendem o que Paulo disse e usam o que Paulo falou como regra. Absurdo. Nunca, jamais. Jesus Cristo. Esta é a regra. Evangelho de Jesus é regra. Paulo não. Então, seja lá o que Paulo quer que tenha dito, vamos examinar, vamos procurar entender em que contexto Paulo está falando, jamais como regra para a igreja. Paulo, Pedro, Tiago, João, qualquer homem que é igual a qualquer um de nós, não tem autoridade para dar regra para a igreja. Né? Inclusive as pessoas dizem, não, mas está escrito na Bíblia que nós temos que nos curvar às autoridades dos homens. Eu falo assim, está escrito na Bíblia? Não. Está escrito por Paulo. O meu Cristo nunca se curvou à autoridade de homem algum. O meu Cristo não se curvou a Herodes, não se curvou a Pilatos. O meu Cristo não se dobra a ninguém. Paulo falou, tá bom, se você é discípulo de Paulo, siga Paulo. Eu sou de Cristo. Mas Paulo foi um grande homem de Deus, mais que eu ele não foi. Te garanto que não foi. Se ele esteve disposto a dar a vida pelo Evangelho, eu também estou. Isso é o máximo. Então ele não foi maior que eu. E como eu não tenho autoridade para dar mandamento para a igreja de Jesus Cristo, também Paulo não tem, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Nós fomos chamados para seguir regras e não para criar regras. Então, se Paulo tentou criar alguma regra, joga fora no lixo, porque é lixo. Regra para a igreja tem que partir daquele que é fundador da igreja, se chama Jesus Cristo. Nós seguimos o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e não as cartas de Paulo. Eu estava lendo até um livro de quinta série, eu estava lendo, falando sobre história, e o escritor lá, um homem, que dá para ver que não é nenhum cristão, ele próprio estava dizendo que o Evangelho era Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falei, olha só, tem gente dentro da igreja que não sabe que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Estão fundamentando a igreja em Paulo, em Pedro, Tiago e João. Pastor, assim, lá no Antigo Testamento, né, um dos fatores assim, que mais estava caracterizando Israel como um povo santo era o fato de não ter nenhuma aliança. Sim. No caso da igreja, ela assim, pelo simples fato da pessoa estar votando, ela cai, isso é queda para a igreja? Israel e igreja são considerados santos. O contexto do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento. Se eles são considerados santos, nós vimos aqui o que faz a separação, não vimos?
Então é porque eles estão enquadrados na palavra. Nós somos o Israel de Deus. Meu irmão, isso aqui dá para pegar fogo no mundo. Esse assuntinho aqui. Isso aqui dá para tacar fogo na humanidade, né? Hoje as pessoas estão por aí votando. Ah, um garotinho, né? Não sei quando que ele vai crescer. É crente. Vamos votar nele que ele é um homem de Deus. Se ele fosse homem de Deus, não estaria lá, estaria aqui. Se ele fosse homem de Deus, ele tinha que estar aqui. Aqui que eu falo, na igreja. Não é no Congresso. Então, votar, né? Se isso aqui parar na mão dos políticos, eles mandam caçar minha cabeça. Crente que é crente, que entende, não vota. Ah, mas você tem que exercer o teu direito de cidadania. Sim, cidadania do céu. Influenciar na terra. Mudar a terra. Vamos para o Congresso Nacional? Vamos. A gente chega lá, taca fogo na Constituição e bota uma Bíblia lá para governar. É com aquilo. É com aquilo que se governa. Com Bíblia. Não é com Constituição. Deus não deu à humanidade a autoridade para criar leis. Deus obriga a humanidade a se enquadrar nas suas leis. Sim ou não? Não é isso que vemos na Escritura? Quando João Batista, quando Jesus prega, arrependei-vos. Arrependei-vos a quê? Arrependei-vos à lei dos sacerdotes? Arrependei-vos à lei dos saduceus? À lei dos escribas? Não, arrependei-vos segundo a minha lei. Não é isso que diz a Escritura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Segundo o quê? Então, hoje, quem vota está perdendo seu tempo. Está perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Eu já tentei cancelar meu título, dá tanto trabalho. Por que eles se preocupam tanto em fazer com que você tenha um título? Para garantir o Estado democrático. Para garantir o Estado democrático. Que para nós não tem nenhum valor o Estado democrático. Nós não seguimos democracia. Nós seguimos teocracia. É Deus governando, não homens. De quem é o estatuto a ser seguido? Não é o de Deus? Se o estatuto a ser seguido é o de Deus, quem tem que governar é Deus. Se a palavra dele está em ação, ele está em ação. Se a palavra dele é posta de lado, ele foi posto de lado. A mudança que os Estados Unidos estão sofrendo hoje por causa dessa queda. Os Estados Unidos antes começavam os cultos, as aulas dos colégios, tudo era com hino, com oração. Hoje em dia, o satanismo faz parte do currículo. Tamanha a queda deles. Tá tudo lá, ó. Bush é maçom. O Reagan é maçom. Todos os presidentes nas últimas décadas que assumiram a presidência nos Estados Unidos são maçons. Maçonaria, todos nós sabemos que é satânico. Então, Israel e igreja são santos. Por quê? Porque guardam a palavra do Senhor. Essa palavra faz a separação, ela faz a santificação. Agora, se hoje a igreja estiver guardando Constituição, Estatuto dos Homens, sei lá o que, emenda constitucional, medida provisória, a igreja não é santa. Ela está ainda no lado de cá, né? Lembra nós colocamos mundo aqui e colocamos reino de Deus do outro lado. A divisão é a palavra. Se a igreja ainda está guardando os estatutos dos homens, ela está do lado de cá, não está do lado de lá. Ela tem que passar pela palavra, né? A palavra mostra Pedro dizendo: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, vamos voltar aqui. Essa história de nosso corpo não se converte não tem fundamento. A atitude é uma só.
a minha central de decisão é única. Quando eu tomo uma decisão, eu levo o meu corpo, alma e espírito ao fruto desta decisão. Então, eu não tomo uma decisão, minha alma e meu espírito seguem por um caminho e meu corpo segue por outro. Meu corpo não tem que se converter a nada. Quem tem que se converter sou eu. Eu quem? Meu entendimento. É o meu entendimento que vai conduzir todo o meu corpo. Tem uma outra expressão aqui de baixo que melhor ainda, esclarece mais. A carne luta contra o espírito. Lá em Gálatas 5, 16, 17. Você lembra dessa expressão? A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Nosso espírito luta contra a nossa carne. Há uma luta para nós fazermos a vontade de Deus. Tem coisa que eu quero fazer, tem coisa que eu não quero fazer. E começam os argumentos muito naturais. Então, só que quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a fundo, nós vemos que ali está escrito, quando Paulo vem falando de obras da carne, ali está escrito que a carne luta contra o Espírito, assim, ó, com letra maiúscula, que revela quem? O Espírito Santo. E o Espírito luta contra a carne. Mas carne na Bíblia é tipologia, e nos escritos de Paulo, quando ele escreve sobre isso, fica muito claro. Carne significa o homem natural. Carne significa aquela pessoa que ainda não alcançou uma visão espiritual. Carne significa a pessoa cujo comportamento não é condizente com o fruto da ação do Espírito Santo. É isso que significa carne. Então, é o homem natural numa luta contra o Espírito Santo. Jesus disse lá, parece que é em João 16, 17, que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convenceria. É a luta dele pelo convencimento. Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O homem natural não tem noção, muitas vezes, nem do pecado, muito menos da justiça e do juízo que está para vir sobre a terra. Então o Espírito Santo, ele entra nessa batalha de convencimento do homem. E a Bíblia diz, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então existe esta batalha. O texto é claro, quando aparece a palavra em letra maiúscula, as versões mais atualizadas, as versões de mais estudo, mostram com clareza isso. E aqui Paulo estaria falando disso. Não está falando de que a minha carne, ou o meu corpo, lutam contra o meu espírito. Mas o homem natural, ele luta, é uma certa luta, né, uma resistência ao convencimento do Espírito Santo. É isto, sem dúvida, que a expressão está se referindo. Mas as pessoas continuam fazendo separação. Não, alma e espírito para cá, corpo para lá. Não, essa separação Jesus nunca fez. Sim, veja bem, por exemplo, Jesus não diz, ali ele fala a expressão, é ali que ele usa a expressão vigiai e orai? Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, entendeu? Mas ele falou de alguma luta? Ele falou de alguma batalha? Não, simplesmente o que ele quis dizer? O Espírito está pronto. O Espírito é onde fica depositado o conhecimento das coisas de Deus. Então, o Espírito está pronto. Aqueles discípulos tinham recebido informação e tal, mas o seu cansaço físico os faziam dormir. Jesus está naquela batalha, tentando fazê-los ficar acordados. Por quê? Porque Jesus está numa angústia ali,
é quando ele está vendo se aproximar a hora dele. Então Jesus diz o quê? Olha, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne não suporta o que o espírito suporta. Então Jesus, olhando para o cansaço deles, diz assim: não aguento. Aí depois Jesus vai dizer: dormir agora. Tem uma hora que Jesus diz assim: dormir. Porque vê que não vai ter jeito. Acorda eles a primeira vez, quando vai orar que volta, eles estão dormindo. Acorda eles de novo, quando vai orar que volta, eles estão dormindo. Aí Jesus fala assim: o espírito está pronto. Ele sabia que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Mesma coisa é um entendimento que nós temos que ter. Às vezes nós queremos entrar madrugada lendo Bíblia, estudando. Não é possível. Esse seu querer é porque o seu espírito está pronto, mas o seu não conseguir é porque sua carne é fraca. E te aconselho, não toma remédio para ficar acordado não. Respeita a autonomia do seu corpo. Quando não dá mais para ficar acordado, irmão, não dá, não tem jeito. Mas um orando, pedindo ao Senhor Jesus para tirar nosso cansaço, ele tira. Sim, por exemplo, Deus, tira o cansaço. Tirar o cansaço é uma coisa. Agora, te isentar das horas do sono é meio difícil. Antes de nós fundarmos o Ministério Geração Jesus Cristo, acontecia uma coisa interessante comigo. Eu deitava para dormir, na posição que eu deitava, eu atravessava a noite toda e de manhã eu estava naquela mesma posição, não me mexia. Era o sono mais perfeito que eu tinha. Impressionante. E eu dormia tão bem que às vezes eu estava acordando. Normalmente quando eu olhava para o relógio era 6 horas da manhã, era a hora que eu estava acordando. Depois que nós fundamos Geração Jesus Cristo, eu nunca mais soube o que é uma noite de sono. Mas pergunta se tem alguém que fica de pé mais disposto do que eu. Não tem. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, por que eu nunca mais dormi depois que eu fundei o Ministério Geração Jesus Cristo? Não durmo à noite. Dá uma cochilada aqui, uma ali. Eu não durmo. Eu passo às vezes a madrugada inteira acordado, pensando na obra, pensando não sei o que, pensando não sei o que mais. Acordado. De manhã, quando bate a hora, botar a rádio no ar. Parece que eu tive a melhor noite de sono. Mas eu não durmo. Nunca mais eu soube o que é uma noite de sono inteira. Eu durmo 2 horas, 2 horas e meia. Dou aquela cochilada, viro para lá, viro para cá. Acabou esse negócio de dormir. O meu ministério influenciou de tal maneira na minha vida. O atalaia não pode dormir. Foi a resposta que eu tive. Falei, o atalaia não pode dormir? O atalaia não pode dormir. Mas vê se te faz falta. Eu não sei por que houve essa operação. Simplesmente eu não durmo, mas simplesmente aqui estou eu. Tenho olheira? Estou indisposto? Vamos jogar uma bola? Então, irmão, as coisas... Tem coisas que eu ficava assim, por que isso? Como isso? Mas você vai para a oração. E eu fui para a oração. Falei, Senhor, por que eu não durmo mais? Aí o Espírito Santo mostrou assim, tu não dorme, mas te faz falta? Falei, absolutamente. Não me faz nenhuma falta. Absolutamente nenhuma falta. A minha disposição é a mesma como antes, quando eu dormia. Aí falou, isso é por causa do ministério. O atalaia não dorme. Falei, meu Deus do céu. Mistérios assim acontecem. Então, carne, espírito e alma estão entrelaçados. Jesus olhou para aqueles homens e disse assim, o espírito está pronto. Quer dizer, eles estavam prontos para a obra. Mas aquela situação específica ali, eles estavam vencidos pelo cansaço. Entende? Nunca mais se viu na vida dos apóstolos uma situação daquela. Foi naquela. Porque naquela Jesus está vivendo um momento especial em que ele está exigindo mais dos apóstolos. Ao invés de, como comumente acontecia,
despedimos a multidão, acabou a obra por hoje, tá, vamos embora, vamos dormir, vamos para casa. Vamos dormir no Getsemane, vamos dormir no Monte das Oliveiras, vamos dormir em qualquer canto. Naquele dia, não, naquele dia Jesus está começando a sua agonia, a sua angústia. Então ele sentiu como homem natural, ele queria o apoio de seus apóstolos. Mas o dia já tinha atravessado demais, eles já estavam cansados. Então, estavam prontos? Sim, mas tinham que descansar, não tinha jeito, tinham que descansar. Então ali a expressão não tem a ver com essa, né? Não tem a ver com essa. E quando Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação, também não tem a ver com a questão do sono natural, não tem a ver, enfim, com nenhum desses fatores. Simplesmente você tem que vigiar e tem que orar. O que é vigiar? É você observar se as propostas que vêm é de Deus ou é do inimigo. Às vezes vem propostas, meu irmão, muito boas, né? Ainda mais, poxa, eu estou precisando. Chegou, é porque é de Deus. Não, é aí que você tem que vigiar e orar. Se você não orar, você não vai ter a resposta. Você tem que orar. Senhor, isso aqui está propondo, está chegando para mim, é do Senhor? Se você não tem essa atitude, você não vai saber nunca. E depois vai estar engolindo gato por lebre. Perguntas aí? Nenhumas. Nesse caso do corpo não pecar, significa também que o corpo não se converte e que o corpo não peca também. O corpo não peca? O que você tem a me dizer? Quem peca é o meu corpo ou a minha cuca? Jesus falou assim: se um homem atentar para cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Ele cometeu adultério? Não. Deus julgou o que? A ação dele ou a maquinação dele? Deus julgou a maquinação. Ele foi julgado antes mesmo de consumar a sua ação, a sua atitude. E se uma pessoa predispõe no seu coração cometer um pecado, mas é impedido a ela de cometer aquele pecado, ela planejou tudo. Eu vou ficar na esquina tal, com rua tal, quando fulano passar, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ela projetou tudo isso. Alguém descobre o plano dessa pessoa e vai lá e impede a pessoa de cometer aquele projeto maligno. O pecado desta pessoa está ou não está sobre ela? Ela está ou não está condenada pelo aquele pecado que ela não conseguiu fazer? Está ou não está? Está, claro que está. Então o julgamento de Deus não é só quando você faz alguma coisa, quando você projeta fazer. Tem pessoas que estão condenadas não porque fizeram, mas porque tem a intenção. Não fez por uma falta de oportunidade. Mas o mal já está, a raiz já está lá no coração e vai condená-la, né? E outra coisa, é o meu corpo que me leva a pecar? O meu corpo me leva ao pecado? Hã? O diabo tem um corpo igual ao meu, carnal, mas ele pecou. 1/3 dos anjos não tem corpo igual ao meu, mas eles pecaram. Então o conceito pecado não está ligado ao corpo carnal. Ah, sim, se você for para um colégio de freira, você vai receber você vai ver que, inclusive tem algumas igrejas evangélicas também, né, que vinculam a atitude sexual de Adão e Eva após o pecado. Você se converteu ouvindo isso, com certeza. Que o ato sexual de Adão e Eva foi consequência do pecado deles. Isso é doutrina católica. Isto é doutrina católica. Não foi o pecado de Adão e Eva que os levou ao ato sexual ou à geração de filhos.
Sem chance. Aí batizam crianças e outras coisas mais, outras loucuras mais. Na lei era só era pecado se fosse consumado, na lei. Não, em todo tempo. Em todo tempo. Pecado é pecado. Quando? Se aconteceu na sua mente, o julgamento já está sobre você. Não, não faz diferença. Não faz diferença. Desde que existem homens sobre a terra, a questão é Deus julga lá. Se você é uma pessoa que tem uma intenção de fazer alguma coisa e não consegue fazer, o juízo de Deus já está sobre você. Você já está condenado ou santificado pelaquilo que você pretende fazer. Agora, se você não consegue fazer aquilo, os homens não viram, ninguém te condena. Mas Deus viu e já te condenou, já está cortado do reino. Já está tratando contigo no campo do invisível. Então, quando uma pessoa comete um pecado, todo mundo vê. Quando uma pessoa comete um erro, todo mundo vê. Mas o que tem de... não sei nem se eu entro por aí. O que tem de gente, né? Tem de gente dentro das igrejas cheio de maquinações, né? Olha um olha para o outro cheio de cobiça, cheio de maldade, entende? Cheio de más intenções. Está cortado do ministério. Deus diz assim, aquele camarada está olhando assim, se eu botar ele na posição de um pastor, ferrou. Vai ser só escândalo. Deus já está vendo a coisa. Porque Deus julga pelo momento. Então naquele momento Deus já está vendo que a pessoa é sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas dentro está cheio de rapina. Imagina como Paulo vivia rodeado de mulheres. Imagina como Pedro vivia rodeado de mulheres. Imagina como João vivia rodeado de mulheres. Estevão, o jovem Estevão. Imagina como Cristo, e as pessoas não conseguem entender isso. Imagina como Cristo vivia rodeado de mulheres. Tem alguns filmes que colocam Jesus, umas mulheres flertando com Jesus, tentando namorar ele, e os evangélicos se escandalizam, não sei porquê. Se a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então, veja bem, hoje eu não tenho pregado mais, mas quando eu era solteiro, e saía pelas igrejas afora, meu irmão, se eu fosse um mau caráter, em cada igreja eu tinha uma namorada. E no entanto nunca tive, nenhuma. E não foi falta de propostas. Eu não cantava ninguém, nem precisava. Pregando à frente, cheio da palavra, dando estudo, Espírito Santo derramando poder, e acabou o culto, tem um monte de pretendente. Mas não é nada de mal. Ora, se uma menina, se uma mulher vê que tem um jovem aplicado na palavra, ela está certa, ela quer o melhor para a vida dela. Ela não está condenada. Aí sim, mas é exatamente aí que tem que entrar. A partir do momento que projetou, já tem que pedir perdão. Pensou, não. Eu pensei no mal, mas eu não projetei esse mal. Ele passou que nem um passarinho, que nem um avião pela minha cabeça. Eu nem pensei nisso. Ele passou pela minha cabeça. Agora, se o passarinho, ao invés de passar voando, ele pousa e faz um ninho, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão pelaquilo que eu não fiz, mas que por algum instante eu tive a intenção de fazer. Tem que pedir perdão. Já entrou muitas jovens aqui nesse ministério que entrou de olho no pastor. Não sei quem é o pastor dessa igreja, mas entrou de olho nele. Entendeu? E a gente percebe logo, irmão. As pessoas vêm para a igreja pensando em outras coisas. Ninguém é bobo, todo mundo tem 2 olhos na cara. Isso aí é obra da carne, né, pastor? Obra da carne. Entendeu? Obra da carne. Você é esposa de pastor? Meu irmão, se Deus não escolher, o ministério rui, acaba tudo. Uma vez o pastor falou, né? Ainda se a mulher for mulher de Deus, se Deus não mostrar, sai fora.
É isso aí. Tem que estar na oração, tem que estar buscando, entendeu? Por aí o que mais acontece é esse bando de coisas que está destruindo igrejas, destruindo famílias, destruindo todo mundo. Então, existe o projeto que está na cabeça da pessoa, existe aquilo que passou, que nem um trem passou por dentro do pensamento da pessoa, mas a pessoa diz assim, trem, vai com Deus, some daqui, né? E tem aquele que não, que constrói uma estaçãozinha, né? Quando o trem vem, não, peraí, dá uma paradinha aqui. Não é? Entende, meu irmão? Aí Jesus diz assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas tu serás. Né? É ou não é? Então, meu irmão, a questão é o que se passa na sua cabeça. O que tem aí dentro da sua cabeça? Muitas pessoas hoje entram nas igrejas e quando vê um irmão contando alguma bênção, um testemunho, uma oportunidade que aconteceu na vida do irmão, ele diz assim, poxa, bem que podia ter sido eu. Puxa, por que eu não vi aquela oportunidade? Caramba, debaixo do meu nariz. Ao invés de se alegrar com a vitória do irmão, ele fica ressentido. Fica, como a gente diz, recalcado, né? Está precisando de cura, meu irmão. Está precisando de libertação. Como você entende aquela palavra de Paulo que diz, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse não faço. Sim, aquilo ali, o que nós entendemos? Que Paulo tinha algumas vontades que não conseguia botar em prática. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Quer dizer, tem alguma coisa que acompanha a vida de Paulo, ele não especifica, mas ele fala que tem um bem que ele quer fazer, e um mal que ele não quer fazer, mas que muitas vezes ele se vê surpreendido por um mal. Isso pode ser o retrato de muita gente. Paulo tinha alguns problemas que nós detectamos várias vezes. Ele fala que orou, clamou por um tal de espinho na carne. Tinha alguma coisa que precisava acontecer na vida de Paulo. Até que chega um momento que Jesus diz assim, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Paulo é marca registrada no ministério de Paulo, que Paulo tem um problema. Mas esse problema, pelo que nós vemos, não o impediu de ir adiante na obra de Deus. Porém, nós detectamos que Paulo tem uma situação que ele queria ficar livre. O que seria? Não sei, não tenho a mínima ideia. Dizem que era a esposa de Paulo, eu acho que não é. Pastor, assim, eu já vi pessoas, né, que usam essa passagem para estar pecando, para estar errando. Sendo que esse mesmo mal, né, que Paulo está nos dizendo aí, quer dizer, o nosso erro, nós praticamos de forma consciente. A gente não é surpreendido pelo erro de uma forma assim, eu pequei sem eu saber. A gente, né? Não, pequei sem saber, é complicado, né? Pequei sem saber só se eu sou surpreendido num momento, numa avalanche que cai sobre a minha vida. Houve uma coisa que, sei lá, quando eu caio na real, puxa, eu fiz isso, falei aquilo que não deveria. Agora, nós estamos falando mais de algo mais profundo, uma maquinação, né? Por exemplo, o que diríamos sobre Raabe? Raabe lá de Jericó. Raabe mentiu, e em recompensa da mentira dela nós vemos uma exaltação fora do comum. Entende? Ela foi pega numa surpresa. O que ela ia fazer ali? Eu ouvi do Deus de vocês, e vem aqui, se esconde aqui. Aí vem alguém, cadê aqueles homens? Não, já foram. Na cabeça dela, ela estava fazendo o mais certo. Então, isso Deus considera quando você faz algo errado, mas com consciência boa, achando que está fazendo certo. Isso entra no julgamento. Agora, quando você faz o errado, sabendo que está fazendo errado, aí é outra história. Será que para Raabe, quando ela mentiu, para ela estava fazendo certo ou errado? Ela estava fazendo certo. E quem de nós agiria diferente? Então, são situações e situações que acontecem.
Às vezes nós somos pegos numa surpresa e às vezes nós somos pegos em uma situação em que a gente pode maquinar o que fazer. Então Deus é que julga todas as coisas, a nós cabe buscar a direção. Diz a palavra que diz, liberdade que sempre para ser dita. Sim. Liberdade que sempre para ser dita. Sim, aí é só o contexto da verdade, né? Quando João diz assim, olha, há verdades que são, não sei se é João, Paulo, verdades que são para serem ditas e verdades que não são para serem ditas. Mas ele está tratando de ambas verdades, né? E ali Raabe, na verdade, ela usou uma mentira. Mas uma mentira que para ela era verdade. Aparentemente, inscrição contra a gente. No caso, aconteceu, uma mentira, isso está me incomodando. Claro. Embora assim, sou muito pessoas. Mas, queira que não, uma mentira, realmente está com muito Deus, incomoda, isso incomoda. Com a Raabe, será que isso não incomodou ela? Veja bem, não. Para Raabe não incomodou absolutamente nada. Para ela fez o que era certo. Ela fez o que ela achou que realmente tinha que ser feito. Ela tinha que proteger aqueles homens, porque o Deus deles era o Deus verdadeiro. Dentro da cabeça dela, que viveu em Jericó, ela fez o certíssimo. Entende? E se houvesse ali para ela depois ser enquadrada na genealogia, é algo tremendo. Deus acompanhou aquela mulher. Então, para ela ali ser desenquadrada, Deus considerar que ela tivesse errado, a palavra depois ia ter que mostrar alguma coisa sobre essa situação, e não mostra. Então Raabe fez o que hoje nós consideramos a mentira um erro, mas no contexto dela, Naquele momento ali. E quantas vezes fomos obrigados já a omitir algumas coisas? Porque acreditava, não, se eu falar isso, na nossa cabeça, né? Se eu falar, não, explodiu a bomba atômica. Eu tenho que mudar, eu tenho que falar de outra forma. Eu vou falar até aqui, mas daqui para frente eu vou me calar. Eu vou usar outras palavras. Quantas vezes? Né? Quantas vezes? Porque a intenção é, você não vê escape. Você não vê solução. Não, se eu falar exatamente como é, não vai dar certo. Acontece. Situação de morte, então, né? Muitas situações. Então, irmão, o que acontece? Nós estamos aí para buscar direção, e quando somos surpreendidos, há questão que Deus deixa a gente agir, e há questões em que Deus revela a palavra-chave na hora, para você ter a atitude que Ele quer que você tenha. E aí também tem o preço, porque às vezes nós recebemos de Deus uma direção, mas não credibilizamos ela. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.